Sejam bem-vindos a mais um Reino Cast. E hoje nós estamos aqui com a presença do Guilherme, nosso aspirante, e também a presença especial da Carol Pink. Fala Olá, aí, Guilherme. amigos. Fala aí, Carol. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, amigos. Uma satisfação estar aqui direto do Paraguai mais uma vez no Reino Cast. Carol, nossa santista paraguaia. É isso aí. E nós estamos recebendo aqui no Reino Cast hoje um convidado muito especial. Esse cara tem o maior canal de espiritismo do mundo. Eduardo Sabag. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. E vamos começar nosso podcast entendendo um pouquinho mais do trabalho do Eduardo. O Eduardo tem o maior canal espírita do mundo e ele é pregador aí, ele é o propulsor, o arauto do espiritismo, que ele denomina espiritismo raiz. Qual que é a diferença, Eduardo, do espiritismo raiz que você ensina para o espiritismo tradicional que a gente conhece? Então, na verdade, o espiritismo só existe um, né? É que eu coloquei esse apelido, vamos dizer assim, de espiritismo raiz, Certo. porque eu acho que muitos espíritas têm modificado demais as questões relacionadas ao espiritismo. Então, por exemplo, tem gente que utiliza... tem pessoas que misturam com outras coisas, tem pessoas que... Por exemplo, o espiritismo diz que você não pode cobrar palestra de forma alguma. E tem gente que faz congresso, faz palestra, cobra super caro. Então, no meu ponto de vista, isso não pode ser espiritismo, né? Porque a gente segue realmente, inclusive o que Jesus falou, né? Que é claro que alguns custos têm que ser cobrados, no sentido de doação, livraria e etc. Mas você pagar uma obrigatoriedade para poder assistir um conteúdo, isso eu acho errado, entendeu? O resto tudo bem, o resto faz parte, né? Eles têm que sobreviver, o centro espírita tem que pagar suas contas, tem um monte de coisa para fazer, mas principalmente esse é o maior motivo de todos mesmo. Você tem um centro? Não. Não, na verdade não tenho centro, eu faço todo atendimento online, na verdade. Eventualmente eu marco algum encontro nas cidades, em um ponto público, e aí aberto para todo mundo, para quem quiser ir. Você não seria mais o espiritismo moderno, Eduardo, do que o raiz? É mais ou menos isso mesmo. Porque uma das coisas que as pessoas falam do espiritismo é que a linguagem é muito complicada. Então, o que eu tento fazer desde o início é trazer uma linguagem que todo mundo compreenda e entenda com mais facilidade, né? Então, você vai pegar um Evangelho segundo o Espiritismo, que são trechos do Novo Testamento, né, comentado pelos Espíritos. Ele é uma linguagem difícil de entender, porque ele foi escrito há 200 anos atrás, em francês e tal. Então, eu pego aquilo e coloco uma linguagem mais fácil para as pessoas compreenderem. Entendeu? Basicamente isso. Ok. Basicamente, Eduardo, para nós que somos leigos no assunto, o que o espiritismo prega? O que é o espiritismo, se você pudesse responder assim, o que é, o que prega, Sim. Só para a gente entender um pouco mais. E primeiro, já muito obrigado por poder estar com esse espaço falando isso, porque eu acho que é muito importante, né? Porque as pessoas têm uma visão errada do espiritismo. O problema é que, bom, antes eu vou falar o que é o espiritismo, né? O espiritismo, ele é uma doutrina baseada nos ensinamentos morais de Jesus Cristo. Então, Allan Kardec, quando ele fez a codificação dos livros do Espiritismo, o primeiro livro que a gente mais se baseia é um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que comenta trechos do Novo Testamento, ações de Jesus, falas, né, da Bíblia mesmo. E aí tem outros livros que falam sobre ciência, sobre perguntas e respostas e várias outras coisas ali, né? O fenômeno da mediunidade, que pode ser visto em outras religiões como os milagres, né? Ou quando recebe informações de Deus, que eu creio que é a mesma coisa, na verdade. Mas basicamente o espiritismo é isso. Então ele tem as duas partes, né? A parte do estudo evangélico, que realmente... traz de volta, vamos dizer assim, os valores morais de Jesus, que muitas pessoas deturpam, né? Não sei se você sabe como é, as pessoas usaram por muitos anos aí de forma ruim para se beneficiar. Então ele traz essa essência, né? Dentro do espiritismo, e também tem as questões dos fenômenos extrafísicos, vamos dizer assim, que a gente compreende o mundo espiritual e a gente estuda esse mundo espiritual como uma outra dimensão. Basicamente, esse é o espiritismo.
uma coisa que acontece muito é que as pessoas acabam misturando o espiritismo com outras religiões. Então, por exemplo, no espiritismo não tem trabalhos para o mal, não existe nada disso, não tem oferenda, não tem bebida, não tem cigarro. Não tem nada a ver com a Umbanda, nada a ver, com outras exato. religiões de matriz africana. Isso. Porque se confunde muito. Se confunde. A gente respeita, claro, todas as religiões, mas o espiritismo mesmo não tem nada disso, né? E essa outra coisa que eu ia falar, esse espaço aqui é um espaço de respeito, por isso nós queremos ouvir, queremos conversar, discutir, debater, aprender, mas é um espaço realmente de respeito. A gente precisa dar espaço para o diferente. Quando surgiu a oportunidade da gente estar com você aqui, eu me alegrei muito, porque a gente pode aprender, conversar e descobrir muitas coisas legais aí. E abrir espaço, né? Dar espaço sempre. Você aí dando espaço para a gente aqui dando espaço para você, isso é muito importante. Você diz, se eu entendi, né, que o Espiritismo então tem base nos ensinamentos morais de Jesus. Por que só no ensinamento moral? Porque o ensinamento espiritual, ou a ideia da mudança de natureza que Jesus propõe por meio do Espírito Santo, essa parte não? Toda essa parte também, claro, com certeza. Hoje, por exemplo, eu gosto muito de ler o Novo Testamento e eu acho assim que tudo que está lá é importantíssimo, né? É que quando a gente fala em ensinamento moral, seria assim, mais nessas questões mesmo que você está dizendo, essa proposta de mudança e todas essas coisas, né? Entendeu? Basicamente, as religiões que eu conheci pelo mundo, elas fazem sempre uma proposta de uma mudança de comportamento ou mudança de hábitos. Sim. Okay? Eu acredito, e só vi no cristianismo, a proposta de mudança de natureza. A ideia de que o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem de uma maneira tão íntima, tão profunda, que eles passam a ser um só Espírito. E Paulo Apóstolo escreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 17, que aquele que se une ao Espírito de Deus passa a ser o mesmo Espírito com ele. E esse Espírito que agora habita no homem, dá a esse homem uma nova natureza. O cristianismo chama isso de nascer de novo. É o chamado novo nascimento. Você deve ter ouvido falar isso várias vezes. E essa natureza agora que está em nós vai lutar contra a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza do pecado, né, que está na alma do homem. E aí fica esse conflito. Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, sobre essa batalha, né, do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E a carne aí é uma figura de linguagem para a alma, né? Para a mentalidade, para a forma que o homem entende o mundo, para a forma com que ele vê as coisas, baseado nessa natureza caída. Eu não encontrei ainda em outra religião essa proposta. Qual que é a proposta do Espiritismo em relação ao homem? Sim. Bom, primeiro eu só queria pedir pra galera deixar like, né? Que é importante, né? Deixa o like, exato. Não se esquece de deixar o like e comentar, tá? O que você achou, o que você tá gostando. É bom, eu vou aprendendo isso aí, viu? Deixa o like, comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário. Isso aí. Se você gostou ou não, o importante é comentar. É isso aí. Bom, mas deixa eu te falar. O que você falou é muito interessante, porque o Espiritismo tem exatamente a mesma coisa. Só que a gente chama de reforma íntima. E é nessa tecla que eu bato tanto. Então, isso que eu acho muito em relação aos espíritos. Eu vejo assim, que mesmo nas igrejas evangélicas, a gente tem uma variação muito grande, né? E no espiritismo é a mesma coisa. Então, tem gente que fica preocupado se tal cara reencarnou, se não sei o que. Isso não faz diferença. O que a gente tem que focar realmente é nessa mudança interior. E a gente chama isso de reforma íntima. A reforma íntima basicamente é você pegar as coisas que não são boas para você, que antes você fazia, porque antes você não sabia que, talvez você não sabia que era errado, né? A partir do momento que você aprende que aquilo não é errado, porque está indo realmente contra os ensinamentos de Jesus, por exemplo, aí você vai pegar os vícios, vai largar deles. Todas as coisas que são ruins, o egoísmo, a maldade de forma geral, você vai fazer esse autocontrole, vai tirar eles da sua vida. E você vai se desenvolver em coisas boas. E vai passar, ao invés de incentivar ou viver nas coisas ruins, você vai passar a fazer isso nas coisas boas. Então, basicamente, é isso que você fala. A mesma coisa, na verdade, porém a gente interpreta de outra maneira. Então, o que eu vejo que é interessante é que nós temos aí espíritas de uma forma, espíritas de outros, evangélicos de uma forma, evangélicos de outro, mas eu acho que o propósito real, e se você falar assim, a essência do cristianismo é exatamente essa.
Né? Porque se você não fizer essa mudança interior, o que adianta você conhecer a palavra, você saber as coisas, mas você não mudar internamente, né? Você não parar de fazer as coisas que são maus hábitos que você sabe, né? Todo mundo aqui sabe que vão incitar os obsessores, que a gente chama de obsessores, vocês chamam de demônios e tal, mas na verdade é a mesma coisa, porque eu já tive essa conversa com outros evangélicos. Então, assim, se você vai receber a palavra, vai conhecer, né? E aí, como a parábola do semeador, se você realmente não conseguir modificar internamente, abrir mão de algumas coisas e começar a passar a viver uma nova vida, não adianta nada, na verdade. A questão, no cristianismo, a proposta é de mudança de natureza a partir da união com o Espírito Santo. E eu creio que muito evangélico esquece, né? Porque tem gente que fala assim, eu não creio em espíritos. Mas João 4:24 diz que Deus é espírito. Ok. Então, ou seja, Deus é espírito. Então, como que eu não vou crer em espírito se Deus é espírito? O meu primeiro relacionamento com Deus é por meio do espírito. E o homem também, né? Porque você no espiritismo é considerado um médium? É isso? Sim, sou considerado um médium, Ok. E eu, no cristianismo, né, nós cremos que todo ser humano tem essa capacidade. Sim. De intermediar entre esses dois mundos. Mas o espiritismo também fala isso. Né? É que existem mais, uns têm mais, outros têm mais esse dom que foi dado por Deus para nós, outros que têm menos, né? Porque nós temos o espírito Como humano. Como que faz para isso acontecer? E nós temos o corpo natural. Então, o corpo natural faz parte desse plano material, natural. E o corpo espiritual faz parte do plano espiritual. Sim. Então, nós podemos viver conscientemente e interagir de forma consciente nos dois mundos. Aí basta desenvolver essa capacidade, da mesma maneira que nós nos desenvolvemos para o mundo natural, os nossos 5 sentidos naturais, né? Nós também desenvolvemos os sentidos para o mundo espiritual. Em Hebreus, no texto em Hebreus, vai dizer o seguinte, que o maduro na fé é aquele que, em razão da prática, do costume, tem os seus sentidos exercitados. Muito bom. Para discernir o bem e o mal. E eu acho isso muito fantástico, porque é o seguinte, tanto no cristianismo, como no espiritismo, nós estamos falando da proposta de interagir com o mundo que a gente não enxerga naturalmente. Que a gente não vê. Então, aliás, Deus é espírito e o texto bíblico vai afirmar que Deus nunca foi visto por ninguém. Ok? E como que eu sei, então, que Deus e esse Espírito de Deus é bom? Pela experiência que eu tenho com ele. E a experiência que eu tenho com ele me mostra que ele é bom pela natureza que dele recebi. Ok? Porque ele se uniu ao meu espírito, se tornou um comigo, e daí, então, eu tenho um testemunho de que esse espírito é bom. No espiritismo, vocês também lidam com muitos espíritos. Sim. E nesse momento aqui, nós podemos estar cercados deles, pode ter muitos deles aqui. Ok? Sim. Qual é a garantia que você tem de que aquele espírito que está falando com você é bom e de que ele não está te enganando? E qual é a experiência que você tem e a certeza que você tem de falar assim, não, eu sei que esses espíritos, por exemplo, você tem um mentor espiritual, ok? No plano espiritual. Sim, exato. Você mesmo disse para mim, lá no shopping, né, o dia que eu estava subindo, falou assim, meu mentor falou que você estava vindo. Daí eu falei, quem é seu mentor? Você falou, o apóstolo Pedro. Falei, o da Bíblia? Você falou, o da Bíblia, o mesmo, que andava com Jesus. E eu estava com outra pessoa comigo, me sentia assim, né? Meio deslocado ali. Queria ter tido tempo aquele dia para a gente conversar. Sim. Então você tem um mentor. Mas quem te garante que esse espírito que fala com você é de fato Pedro, o apóstolo? Qual é a certeza que você tem disso? Sim, legal. Boa pergunta. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você falou aí agora, eu concordo plenamente. Então a gente percebe que realmente não é porque é o espiritismo ou é outra religião. Eu concordo plenamente com tudo isso que você disse, da questão espiritual, da questão física, de que realmente existem tipos de espíritos diferentes, que nós estamos cercados. E eu concordo plenamente. O que me faz acreditar nisso, né? Antes eu vou contar uma história muito interessante. Tá bom. Você sabe que a gente tem um amigo em comum, né? Sim. E uma vez... aliás, não é porque eu tenho ampla comunicação com os espíritos, inclusive com o meu mentor, que eu não vou ser tentado o tempo inteiro. O tempo inteiro eu sou tentado.
Porque a gente está cercado por esses espíritos das trevas e eles realmente ficam me tentando. E às vezes eles fazem o possível para me confundir. Eu percebo que no final o bem sempre vence, mas por muitas vezes a gente passa por situações que acho que Deus nos coloca à prova, né? E uma vez aconteceu uma coisa entre eu e esse nosso amigo em comum, e ele falou assim, olha para esse espírito, olha no olho dele e pergunta se ele consegue, se ele está trabalhando em nome de Deus. E realmente essa é uma questão que quando você fala isso, um espírito das trevas não consegue falar. Ele não consegue falar que ele trabalha em nome de Deus ou então que ele está com Deus ou alguma coisa assim. Então essa é uma boa maneira de você perceber, né? Porque o que eu percebo disso é que esses espíritos das trevas se disfarçam de espíritos bons. Então isso é um problema gravíssimo. E a própria Bíblia diz isso, né? Que Satanás, o próprio Satanás, se disfarça em anjo de luz. Sim, e disfarça muito bem e fala bem, parece bem e é muito difícil de você perceber. Então, assim, é complicado. Viver a vida como eu vivo, interagindo com o mundo espiritual, é difícil, porque toda hora a gente é tentado, às vezes, por... E se você não ficar sempre pensando e matutando, pô, isso aí vai ser positivo, vai ser negativo, é muito fácil você cair nela. E é por isso que você vê tantas pessoas se desviando do caminho. Muitas pessoas começam com o caminho certo, com o caminho correto, e acabam se desviando, e acabam se vendendo para as coisas materiais, por droga e tudo outra coisa. Porque esses espíritos das trevas, eles querem realmente acabar com isso. Eles não querem, eles não são a favor de nada do que a gente faz. Então, obviamente, eles vão estar sempre nos tentando. Eu percebo que eles tentam as outras pessoas também. Como eles não conseguem muito, porque eu tenho consciência do que está acontecendo, eles vão nas pessoas perto de mim e vão fazendo isso. Deve acontecer isso com você também, né? Com vocês. Então, como que eu vou saber, por exemplo, que o meu mentor é realmente o Ele apóstolo? está dizendo que ele é. Na verdade, para mim, isso não faz muita diferença quem ele é. Porque o que importa é o que ele está trazendo para mim e o que a gente pode fazer pelos outros. Meu ponto de vista é isso. Porque o espiritismo está baseado realmente na caridade. Então, se a gente está trazendo a mudança interior para as pessoas, para que as pessoas larguem os vícios, isso acontece muito. Eu encontro um monte de gente na rua, a pessoa fala, pô, larguei os vícios, deixei de me matar por causa do seu canal. Um monte de gente fala isso para mim. Então, eu acho que esse é o principal, assim, que a gente percebe que a gente está realmente no caminho do bem. Então, as curas que a gente promove, né? Pelas interações espirituais. Você tem muito testemunho de curas? Muitas, um monte. E cura mesmo? Você foi Cura testificar ali? Cura. A cirurgia espiritual, ela realmente acontece e você já viu isso Acontece, mas é o que eu chamo do milagre da igreja. Na verdade, na minha concepção é a mesma coisa. Então, tem casos aí de crianças, por exemplo, que não enxergavam, que não tem como ela ser sugestionada. Como que ela vai saber? Então, eu tenho diversos casos. É o que eu acho assim, eu não fico divulgando isso, mas a gente até divulga assim. No meu canal lá no Espiritismo Raiz, no começo dos vídeos a gente estava colocando alguns depoimentos de pessoas que fizeram essa cirurgia à distância. Por que acontece? Eu não atendo presencialmente nem pessoalmente. Só que a gente faz esse atendimento online, na verdade. Então a pessoa vai lá, tem um vídeo no YouTube que chama Cirurgia Espiritual Espiritismo Raiz. A pessoa entra lá, assiste, não tem nada demais, só para colocar uma copa de água. Você acha que se o Chico Xavier tivesse vivo hoje, ele teria um canal? Com certeza, né? O cara é o ícone de tudo. Mas será que ele estaria tão moderno assim? Não sei. Mas alguém faria isso pra ele. Ô, Eduardo, eu vejo uma grande diferença entre você e ele, por exemplo. Chico Xavier me parece quase que alguém que tinha um voto de pobreza. Mas primeiro que, pelo amor de Deus, vamos comparar com o Xavier. Não. Mas é um espírita reconhecido, renomado, Sim. respeitado por todo mundo. É o mais conhecido, né, do Brasil, é o mais conhecido. Eu acho que é um dos mais conhecidos Falou do mundo. de espírita, fala nele, né? Sim. Acho que, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, era o que mais vendeu livro no brasileiro, que mais vendeu livro no mundo foi Chico Xavier. Será que ele bateu o Paulo Coelho? Então, eu não sei agora se Paulo Coelho bateu ele, mas antes era até então era ele. Eu tenho uma pergunta. Eu sou engajada com as causas humanitárias que nós, cristãos, chamamos de missionária, então eu sou missionária. E é muito engraçado que todos os lugares que eu vou, tem muito espírita que é muito engajado também. Então, a minha pergunta para você é, qual é a visão? Você disse sobre a caridade, né? Sim. E qual é a motivação, qual é a visão do espírita em ser tão engajado também com as causas humanitárias? E essa pergunta pra ele é boa, porque é isso que eu tô falando. Chico Xavier tinha quase que um voto de pobreza. O Eduardo anda de Porsche. E aí a gente vai ver isso também nos missionários, Deus muito pobres. E eu, particularmente, Eduardo, eu não acredito nessa questão de que para você ser espiritual você tem que ser pobre, ou que para você ser bom ou caridoso você tem que andar na pobreza.
Bom, alguns cristãos, né, padres mais do que pastores, fazem votos de pobreza e tudo, né? Franciscanos, principalmente. Mas o Chico Xavier, a gente via que ele era meio desprendido dessas coisas. Aparentemente, que eu não conheço a fundo, né? Mas aparentemente, pelo menos o que ele transmitia, de que ele não era apegado. Totalmente, não apegado a nada. Desapegado, nada. né? Ele poderia ter tido tudo, e abriu mão de todos os seus direitos autorais, viveu na Ok. pobreza, morrendo na pobreza. E você já é diferente, você já é tipo um espírita tipo moderno, século XXI, você anda de Porsche, você é um cara bem Trabalha com sucedido nos investimento, né? negócios, O robô da Rise. você tem investimentos, você tem negócio, você entende? E você ainda diz que os seus mentores aí, os espíritos que caminham, você te ajudam nesses negócios, você executar seus negócios, a ter sucesso financeiro e tal. Sim. Tem esse paralelo. Então, com base na pergunta dela aí, Então, importante... como que você lida com isso? Porque assim, o espiritismo, a base dele realmente é a caridade. E aí existem vários tipos de caridade que a gente possa fazer. A financeira, essas caridades que a gente faz, que eu faço também. Eu tenho um Instituto Eduardo Sabag, que a gente faz bastante ações, principalmente assim, relacionado a distribuir brinquedos para as crianças carentes, algumas coisas relacionadas às ONGs de animais. A gente faz bastante essas ações, né? Então, por isso que o espiritismo realmente prega isso, né? E tem uma porcentagem do que você ganha, que você manda para isso? Não fixamente, né? Mas eu sempre faço, minha vida inteira fiz, antes de mesmo eu ser espírita. E eu faço isso, e eu nem publico todas, várias eu não publico. Porque você sabe, se o cristão que é realmente bom, ele vai... Quando... Vai fazer, não vai fazer propaganda. Exato, ele vai fazer quando ele for chamado a ajudar, seja nas pequenas situações. Você deve ter isso toda hora. Às vezes você vê uma pessoa que está realmente... hoje em dia a gente tem que tomar cuidado para não ser feito de trouxa, né? Isso também, né? É muito perigoso. Mas quando você vê que você, por exemplo, empregar alguém, por exemplo, porque a pessoa está sem emprego, tal, isso eu faço bastante. E tem que fazer, porque eu acho que Deus nos dá essa possibilidade material para que a gente melhore o mundo, né? Se você não vai melhorar o mundo... Não tem por que você ter isso daí. Mas, por outro lado, o meu foco principal, né, quando eu perguntei para o meu mentor exatamente sobre isso que você falou, ele disse o seguinte: você já fala de um assunto complicado. Hoje em dia, as pessoas valorizam muito as questões financeiras. Então, você precisa ser bem-sucedido para que as pessoas te ouçam melhor. Né? E talvez isso tenha dado o resultado, por isso que eu consegui construir coisa. E outra coisa que eu faço bastante é gastar o meu dinheiro para distribuir mais o espiritismo. Então, por exemplo, eu compro Instagram, compro YouTube. Semana passada eu comprei um Instagram de 1,5 milhão de inscritos, que tem um monte de gente famosa, só para poder colocar as coisas do espiritismo lá. Então eu compro, o cara está fazendo anúncio, então o cara está ganhando X reais por mês. Eu vou lá, faço uma proposta pro cara, o cara me vende, eu tiro todos os anúncios, porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. E eu começo a colocar algumas coisas. Se a página não é espírita, eu não vou colocar uma página espírita. Eu não vou colocar conteúdo só espírita, mas eu vou colocar conteúdo de forma geral. Então hoje eu tenho uma página que coloca um monte de coisa assim, que você pode considerar bem evangélica mesmo, entendeu? Mas que também coloca algumas coisas do espiritismo, mas que também coloca outras coisas da espiritualidade, que foi essa que eu comprei. Porque eu acho que se eu transformar em espiritismo, muitas pessoas vão sair. Eu não quero que isso aconteça. Então eu continuo esse trabalho que ela está fazendo e coloco outras coisas um pouco mais espirituais, mas não tão espíritas, assim, tipo... mais nível hard, entendeu? Uma coisa estratégias para poder ganhar público. Mais branda, para manter mesmo, E eu tiro do meu bolso, paguei mais de 100 pau a página. Então isso daí eu faço bastante. E eu acho que essa caridade, claro, todas são importantes. Essa daí é muito importante, essa que ela faz um trabalho maravilhoso. Eu até tenho interesse em participar e eu já gosto muito de fazer isso, mas eu também me preocupo em fazer essa aqui. Eu acho que a caridade que a gente faz, distribuir a palavra, é uma caridade que realmente faz diferença. Porque você muda a vida. Quantas pessoas já mudou a vida das pessoas? Rapaz, eu tô... Bom, se for dentro da nossa... Se for assim... se for dentro do nosso conceito, né? Quem operou as mudanças não fui eu. Sim, é verdade. Mas eu fui um canal... Você foi o canal. Eu fui um canal... Muitas pessoas, né? Eu fui um canal para muitas também, pessoas. Claro, sim. Porque eu não posso tomar para mim essa... ainda mais é assim, transformar a vida de uma pessoa, né? Sim. É algo muito sério, algo muito profundo. A parte dela, tem a parte de Deus, tem a parte de todos. Exato. Você foi uma das peças. Foi uma peça, um canal. Exato. Aí, então, inúmeras pessoas, né? A gente toca muitas pessoas com aquilo que Deus nos encarregou. Nosso encargo, nosso chamado, nossa vocação, né?
toca muitas pessoas, milhares de pessoas. Eu não teria um número hoje. Perdi as contas. Então você vê, eu acho que essa caridade que ela faz é importantíssima. A caridade que você faz é importantíssima. Então eu acho que você vê todas essas coisas como caridade. Exato, exato. Pô, não é só dar dinheiro, não é só... Até mesmo difundir a palavra do Espiritismo para você fazer uma caridade. A mesma coisa na religião de vocês. Então, eu acho maravilhoso que tenha um pastor como você, que eu sei que é competente, que eu sei que é sério pra caramba, porque a gente tem amigos em comum, eu acompanho o seu trabalho, sei suas coisas. Eu acho isso maravilhoso. Eu prefiro muito mais um pastor assim do que um centro espírita de cunho duvidoso, entendeu? Porque para mim o que importa é essa mudança interior, é as pessoas aceitarem a Deus, é as pessoas mudarem, porque a gente está vendo uma guerra, né? E com certeza o que a gente passa hoje em relação a isso é que a gente pode fazer essas ajudas de várias formas. Então, acho que todas essas ajudas são importantes. Eu tento fazer o máximo que eu consigo nesse aspecto, entendeu? Porque, por exemplo, a gente acaba... Você sabe disso, você doa seu tempo. Às vezes você está cansado, mas você fala, putz, eu vou porque eu tenho que distribuir a palavra. Comigo é a mesma coisa. Então, eu acho que tudo isso acaba sendo importante. Porque antes de ser espírita, eu já era um empresário bem-sucedido. Já ganhava dinheiro pra caramba. Já. Então... Isso. Quando aconteceu de você se tornar um espírita? Então, antes você era o quê? Você era católico? Não, eu era católico, mas assim, católico... Não praticante, católico não praticante. Tipo assim, como quase todo mundo, né? Aí, mas passou o tempo e eu tive vários problemas, inclusive financeiros, mas eu tinha uma estrutura muito boa, tudo, mas eu tive problema financeiro. Minha vida, do nada, deu uma virada de cabeça para baixo. E aí eu fiquei, Aí a gente começa a procurar religião, né? As pessoas são assim, infelizmente. A gente chega, o Espiritismo fala que a gente chega na religião por amor ou por pela dor. Pela dor, pela dor ou pelo amor, exato. E eu acabei chegando pela dor, né? E aí mudou minha vida. E aí, antes disso, eu era um cara que vivia uma vida bebida, balada, mulherada. Gostava muito disso. Só fazia isso, na verdade. E eu não conseguia atingir a felicidade real, porque apesar de eu tinha muito dinheiro, tinha todas as coisas que, vamos dizer assim, a sociedade considera o ideal para um homem, né? Eu era vazio. Eu não era feliz 100%. Você tem aqueles momentos de beleza, nossa, de se divertir, mas depois você se sente vazio, você se sente um saco furado. Então, depois que eu conheci que o Espiritismo, aquilo me mudou internamente. E aí eu realmente até hoje me sinto completo em relação a isso. E hoje você é feliz, Eduardo? Hoje eu sou muito feliz. Muito feliz. O que é a felicidade para você? Pô, felicidade é você saber que você está no caminho certo, saber que você está completo, saber que você é um filho de Deus, saber que você tem essa fé que nos move. Porque o cara que... Eu falo sempre, como é que um cara que é ateu vai ser feliz? Não tem como, o cara não tem perspectiva nenhuma. Ou não é? Que perspectiva que o cara tem? Okay. Né? Então, tipo assim, não tem condições. Então, é óbvio que essa felicidade que a gente tem, ela só pode ser feliz mesmo, real e completa, se a gente colocar Deus na jogada, senão não tem como. E aí você tem essa fé dentro de você, que eu tenho certeza que vocês também têm, que é algo que me modificou demais e realmente me mantém muito bem até hoje, mesmo nas dificuldades, porque a gente passa por dificuldades, né? Eu passei em uma recentemente. Todo mundo. Eu acho que qualquer pessoa que ajuda pessoas passa por muitas dificuldades, muitas provações. Muitas. Independente de até mesmo dele ser ateu, não ter nenhum tipo de religião. Se ele se propõe a ajudar as pessoas, ele vai encontrar muitas barreiras, porque parece que amar as pessoas é algo que faz com que o mundo espiritual se mova e comece a dificultar as coisas. Exato. Mas, Eduardo, para aproveitar aqui o tempo com você, lembrando que isso aqui não é um debate, tá, pessoal? Isso aqui é um podcast, nós estamos aqui para ouvir, aprender, né, compartilhar ideias, mas... e também não é uma entrevista, mas, gente, não dá para não... Eu sou curioso, eu também. Mas olha bem, no Espiritismo, Eduardo, tem essa ideia de céu, de inferno, de salvação? Tem essa ideia ou não tem? Existe inferno, existe céu para o Espiritismo? Qual que é a evolução? Tem salvação, não tem salvação? Eduardo, eu vi uma frase que diz que não há salvação fora da caridade. É uma frase que define o Espiritismo, vocês crêem nisso? E qual é o tipo de salvação que se aponta? Você está certíssimo em relação a essa frase.
não há salvação fora do espiritismo. Não há salvação fora da caridade. Não há mas salvação caridade, fora da caridade. Ela abrange todas essas questões que a gente estava falando. Certo. E também a mudança interior, porque não é só a caridade. O cara não pode... Aí é um ponto muito conflitante com o cristianismo. Né? Porque tem essa questão de aceitar Deus e tal, né? É porque o cristianismo, a salvação só pode ser real e efetuada por meio de Jesus. Sim. Ok. Por meio do sacrifício de Jesus. Sim. E aí o texto que Paulo apóstolo deixa para nós em Romanos é que aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque quem morreu na cruz por nós foi um homem. Uhum. Esse Deus encarnado. Aliás, até quando a Bíblia ensina a nós, cristãos, a provarmos, a colocarmos à prova os espíritos. Porque Sim. nós também provamos os espíritos. Sim, com certeza. Porque nós também lidamos com muitos espíritos, não só com o Espírito de Deus, né? Nós lidamos com o mundo espiritual, tem muitos espíritos obsessores, como você disse aí. Então, uma das maneiras de pôr à prova os espíritos é fazer com que eles confessem Jesus encarnado. Porque o texto vai dizer, qualquer que não confesse que Jesus vem em carne, qualquer espírito que não confesse isso, não procede de Deus. Ou seja, Deus, o verbo, encarnou. Né? O João vai usar um termo muito lindo para isso, que é tabernaculou entre nós. Então esse Deus Espírito se fez homem. E esse homem morreu. E esse homem que morreu ali na cruz não foi morto porque tiraram dele a vida, mas ele a doou. Ele deu a sua vida em favor de muitos. Ele era ungido pelo Espírito Santo. Ele expulsava os demônios, curava os enfermos, era arauto do reino de Deus, estendeu o seu ministério além do mundo judaico, ele alcançou as nações gentílicas, Sim. os gentios, né? E o mais importante de tudo, ele deu sua vida em favor de muitos. E esse que morreu, sofreu a sua paixão, morte, ressuscita e é assunto ao céu desde Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras. E deve voltar como glorioso Filho do Homem assentado sobre as nuvens, com poder e grande glória para julgar vivos e mortos. Essa ideia do cristianismo é basicamente com respeito à salvação. A salvação se opera a partir da fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de ser salvo. Quando você diz salvo por meio da caridade, esse é um ponto conflitante com o cristianismo. Mas continue. Como que vocês veem essas questões céu, inferno, salvação? Sim, mas assim, eu acho que o que você falou também condiz com o que o Espiritismo diz. Pelo seguinte, eu não concordo que uma pessoa que só faça caridade e não acredite em Deus vá estar fazendo certo, entendeu? Ok. Eu não concordo com isso, porque pelo Espiritismo, os relatos que a gente vê nos livros, essas pessoas que não acreditam em Deus, mesmo que tenham uma vida boa, etc., façam certo, ao morrer, elas vão ter algumas coisas que não são muito legais. Porque faz parte também do processo você realmente crer em Jesus, crer em Deus, etc. Né? O que acontece é que aí o Espiritismo ele não vê Deus e Jesus como a mesma pessoa. Ele vê realmente Jesus, né? Que veio para a Terra, que reencarnou e etc. E de certa forma, quando você fala... então, para o Espiritismo, Jesus não é Deus encarnado. Não, mas eu entendo que... Quem é Jesus para o Espiritismo? É um ser muito evoluído que a verdade mesmo, para o Espiritismo é o seguinte. Jesus é o governador do nosso planeta. E ele é um ser que tem bilhões de anos de evolução. E a responsabilidade para a nossa evolução é dele, não que ele seja obrigado, mas é o que eu quero dizer assim. Ele cuida de nós, como se, entendeu? Ele cuida de nós, do nosso processo evolutivo, etc. Ele e todos os outros espíritos que trabalham com ele. Então, quando você fala, Deus falou comigo tal coisa, o que eu entendo é que quem está falando é um espírito que trabalha em nome de Deus. É assim que eu penso, entendeu? Não seria o próprio Deus. Exato, não seria o próprio Deus, o criador de todo o universo. Mas, na verdade, seria a mesma coisa quando você pensa dessa forma. É tipo quando Moisés falou com Deus ali na sarça, a Bíblia diz que era um anjo, não era o próprio Deus. Isso. Era um anjo representando a Deus. Exato, ali. O Espiritismo sempre é assim, o contato com Deus. Isso, exato. Mas é o contato com Deus, porque os bons espíritos, os anjos, eles trabalham em nome de Deus. Então é assim que eu entendo essa questão. E aí, assim, em relação ao céu e inferno, existe um tipo de céu e um tipo de inferno? Sim. É que
é um pouco proporcional à vida da pessoa. Então não é que ela vai ou para o céu ou para o inferno. As pessoas, por exemplo, que fizeram muito mal vão para um inferno, que a gente chama de umbral, que é muito ruim. As pessoas que fizeram mal menos vão para um inferno um pouco menos pior. As pessoas que são muito boas, são muito bem recebidas em cidades espirituais, pelos anjos, pelas autoridades espirituais, coisa e tal. Mas, basicamente, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento. Então, aquela frase lá que fala... Esse julgamento imediato? Imediato, é. Ok. Ele é julgado pela sua vida e ele vai, daí para frente, passar pelos processos que devem passar. Entendeu? Então, assim... e como realmente é avaliado as intenções, os pensamentos, as ações, o julgamento vai resultar no que ele deve passar após isso. A gente tem muitos livros espíritas que contam a vida após a morte e tal. Então você tem uma variação muito grande, né? Você tem desde do suicida que fica lá no caixão dele até passar 30 anos, até aquele que sofre, que vai... Por que o suicida se lasca mais que o resto? Porque o que a gente entende é o seguinte: Deus nos deu o corpo para que a gente possa preservá-lo e fazer a nossa boa encarnação, a nossa boa vida. E quando você passa por provas e por expiações, que a gente chama de expiações, né, você tem que entender que se você nasceu com aquele corpo e com aquela situação é porque você está apto a ultrapassá-lo, senão Deus não permitiria isso, né? Então, se reencarnou com essa ideia, deveria resistir a isso e deveria fazer sua parte. É claro que há exceções, né? Mas o que eu quero dizer assim, para o espírita, o suicídio é algo muito, muito, muito ruim mesmo. É algo assim terrível. É como entendeu? desistir de tudo. E não confiar. Sim, o que eu entendo é, aquele que nasce hoje com um problema mental, por exemplo, foi o cara que deu tiro na cabeça dele. Aquele que nasce com problemas respiratórios foi o que tomou veneno. Na vida passada? Ou na vida passada ou em alguma vida perto, né? Então é uma questão... Não necessariamente tem que ser na vida anterior. Normalmente na vida passada mesmo, porque ele danifica, né? Ele danificou o próprio corpo e aí ele volta com algum problema relacionado à última morte. É uma questão de julgamento de conduta, né? Não de... E como que fica a justiça nisso? Você crê que isso é uma forma de Deus fazer justiça? Eu acho que isso é uma forma de Deus ensinar para nós. Não, primeiro é assim, uma forma de fazer justiça. E segundo é uma forma dele ensinar o que não deve ser feito. E aí a gente vai passando pelos processos da vida. Então aquele que danifica a sua cabeça, porque deu um tiro na cabeça porque se suicidou, ele causou um dano muito grande. Então no espiritismo ninguém nasce inocente. Não. Já nasce com a carga das vidas anteriores. Sim. Ou boa. Ou ruim, Ou ruim. Mas assim, existem... Como que se chama essa carga ruim que ele traz das vidas passadas? Tem um nome? Expiações. Seriam os karmas, né? A gente chama de karmas também. Hoje em dia é mais... E aí se faz expiações por isso. Sim. Nessas vidas, nessa nova encarnação. Na vida você tem que expiar os pecados da passada. Mas você pode também expiar nessa própria vida. Porque, por exemplo, alguém que faz coisas erradas nessa própria vida pode pagar por isso. Isso é uma coisa que eu queria saber, porque parece que não tem fim isso aí, poxa. Quantas vidas uma pessoa pode encarnar? Ela vai encarnar até evoluir. Mas você tem um teto de oportunidades? Não tem um teto, mas por exemplo... E se o cara não evoluir nunca? Ele vai ficar reencarnando até evoluir. Tá de brincadeira? Eu conheço uns assim, né? Tô brincando. Já tá na 1000ª vida. Eu tenho uma pergunta. Você falou que Jesus, pro espiritismo, ele é o governante desse planeta. Sim. Então, do planeta que a isso gente parece meio mormon, né? Do planeta Terra. Então, pro espiritismo, vocês acreditam que tem vida além da Terra, em outros planetas? Na verdade, a gente acredita que tem todos os planetas. É que... São vidas diferentes. Não. Um pouco diferentes por causa da... Mas vida humana ou... Não. Vida humana, espiritual, né? O espírito é um... Não encarnado, é um humano não encarnado. Não somos o único planeta habitável. Não. Na verdade, essas cidades espirituais, você falou que os bons são recebidos, né? Onde que elas ficam? No nosso universo conhecido? Ficam pra cima da gente, né? Que seria o equivalente ao céu, assim, vamos dizer assim. Né?
Tipo, em Marte. Mas tem uma coisa importante para Saturno, falar esses sobre lugares, isso. tem vida? eu quero Não, saber, mas, tem por vida nos outros exemplo, planetas, como que é? Allan Quero- Kardec fala que existe vida. Allan Kardec e Chico Xavier que existe vida em Marte, Saturno, etc. Eles falam? Falam. Se você pegar Vida os inteligente. livros... Sim, tem um livro que chama Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, que a mãe dele relata que ela foi, é o segundo livro dele, Ele psicografou a que própria ela mãe? foi até Saturno e viu eles lá, que eles eram muito evoluídos, muito do bem, mas eles eram feios, tal, fisicamente, mas eles eram muito do bem. E tem um outro livro de Humberto de Campos que ele fala a vida em Marte. Feios? Feios, assim, A pra gente, gente, a né? gente- Pra gente, claro, mas a gente não associa coisa boa a coisa feia, né? mas... A gente associa que o bonzinho é o bonito. É verdade. Mas aí o que acontece? O que eu entendo, na realidade, por isso, é que tem duas questões. Primeiro, a questão da diferença vibracional. Se eles são muito mais depurados, muito menos materiais que a gente, é um pouco mais difícil de vê-los. Mas a questão que eu concluí é que nós somos muito inferiores para poder receber contato desses seres que, obviamente, acreditam em Deus. Obviamente que esses caras são super ligados, né? Então, eles evitam que a gente veja eles. Isso não é difícil fazer, porque se você se você pega uma sonda... Imagina só, você levar uma Ferrari no Império Romano, colocar lá, 2.000 anos atrás. Os caras vão olhar e falar, que isso? Não tem como eles... Então, a diferença de tecnologia deles pode ser nesse aspecto. Então, o que eu entendo é isso, é que eles nos privam desses contatos porque a gente ainda está meio atrasado. No livro de Chico Xavier, ele faz um relato que os caras de Marte estão olhando para a gente, estão vendo a gente fisicamente, falam que pena que eles ainda são tão atrasados, estão guerreando entre eles. Então, a gente não pode ajudá-los ainda. Então, assim, são planetas que vivem muito mais o cristianismo, vamos dizer assim, né, entende? Do que qualquer outra coisa, porque eles criam em tudo, eles são bondosos com todos, não existe mais a maldade. Mas, Eduardo, não parece que está sempre trabalhando de uma forma a nos diminuir, nos denegrir, trabalhando em detrimento daquilo que nós somos? Tipo, nós somos menos evoluídos, nós somos pequenos, nós somos incapazes, nós não estamos preparados, nós... assim. Parece que só... Que aí é o oposto do que nós cristãos acreditamos, que nós somos os filhos de Deus, nós Pô, somos claro. a nata da Empoderados. evolução. Não, tem um versículo na empoderados. Bíblia, que coloca o homem quase que como quando mal interpretado, Sim. quase como que o centro da atenção de Deus, porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, então, ou seja, o que Deus amou não foi o homem somente, ele amou o mundo. E aí fala do cosmos, a palavra grega é cosmos, ele amou tudo que ele criou. Mas nós cremos que de tudo que ele criou, só o homem pode dizer não para esse favor que Deus está propondo, para essa graça que Deus está dando, né? O que é graça? Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece, ok? Sim. Ou seja, é graça, é algo que Deus está dando gratuitamente, não tem preço, e pela graça, ou seja, ainda que eu não mereça, mesmo assim ele me dá, entende? E no Espiritismo, você precisa merecer uma chegada boa do outro lado, você precisa fazer por merecer uma encarnação mais tranquila, tudo é por seu mérito. No cristianismo, tudo é por mérito de Cristo, ok? Sim. Recebemos tudo pela graça, não temos mérito de nada. É um presente que Deus nos dá. Salvação é um presente que Deus deu ao homem. Essa é a ideia do cristianismo. E quando eu ouço você falando, parece que é sempre assim, depreciando a vida humana. Depreciando ou nos diminuindo. Nós não somos capazes, não estamos evoluídos, porque nós temos guerra, porque nós isso, porque nós aquilo. Ok. Eu penso que os seres mais evoluídos do mundo divergem também nos seus pensamentos. Vamos pegar aí os mais evoluídos que a gente conheceu aí no mundo, né? Vamos colocar Jesus como um ser evoluído, né? Jesus diz em algum momento, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Então, ou seja, ele é um ser evoluído. Mas ele o que a gente faz é trazer espada. Ele mesmo pega ali uma zorrague no templo, na tentativa de purificar para que o templo volte a ser, ou seja, aquilo que foi profetizado, que seria uma casa de oração para todos os povos, e ele sai soltando os animais, soltando as pombos, soltando os bois, virando as mesas dos cambistas e açoitando as pessoas com uma zorrague, né? Isso no Evangelho de Marcos, que provavelmente é narrado por Pedro, né? Que é uma coisa muito diferente dos outros, né? O Evangelho de Marcos, nós acreditamos, foi o primeiro dos evangelhos sinóticos a ser escrito, né? Marcos, Lucas e Mateus são sinóticos,
E nós cremos que Marcos foi o primeiro a ser escrito, os outros foram construídos a partir dele. E aí, quando você vê em Marcos, Jesus fazendo isso, é um ser evoluído. Mas tem hora que tem que pegar o azorrague e dar umas chicotadas. Sim. E isso não faz que ele seja menos evoluído. Eu tô falando besteira. Sim, não, mas eu entendo o seu ponto, mas não é assim que eu penso. Porque, assim, é óbvio que Jesus, ele veio trazer a espada e a divisão, e é o que a gente faz também, eu, você e nós aqui fazemos isso. A gente traz a divisão entre o bem e o mal. Você não percebe que a gente está sempre nessa guerra comigo? É sempre assim, o tempo inteiro. Tem gente que vem, vai, e que aceita, e depois aí que sai, que não sei o quê. A gente traz a divisão. Quando você traz a palavra, você normalmente é realmente medo que perseguido, medo que açoitado. E acontece isso com a gente, né? Então, não é esse tipo de guerra. Seria guerra desnecessária como essas que acontecem aqui. Tipo, os caras começam a matar uns aos outros por umas coisas que não tem o menor sentido. O que quero dizer? Que ainda é um povo primitivo. Se você pegar, claro, 2000 anos atrás, as pessoas eram muito mais violentas. Mas essa é a pergunta. Por que nós temos que ser primitivo, pô? Então, mas é porque faz parte da nossa evolução. Você acha que nós estamos melhorando como humanidade, como civilização? Sim, porque assim. quando eu escuto você falando isso, a minha sensação que eu tenho é, poxa vida, eu vou ficar numa corrida eterna pra tentar melhorar, mas aí vão ser vidas e vidas e vidas e vidas e eu nunca vou chegar. E onde aí começou a reencarnação? Quando começa? O cristianismo me Ótima fala pergunta. que é diferente, entendeu? Que eu vou viver Sim. só essa vida e nessa vida eu vou aceitar o favor de Deus e vou ser salvo, E o né? próprio Deus vai guardar essa Deixa salvação. ele responder isso. liberou. Onde começou a reencarnação? É um pouco complexo. essa Pode falar questão. que nós estamos todos ouvidos. O Espiritismo fala o seguinte, do átomo ao anjo, isso está no livro dos Espíritos. Quer dizer o quê? Que Do átomo ao anjo. ao anjo. É. Que o nosso final é ser o anjo, mas a gente começa como um átomo. Então, o que quer dizer? Que é um processo de, sei lá, trilhões de anos. Quer dizer que cada átomo dessa mesa aqui, um dia vai ser um ser como nós. Cada átomo. Tipo, na minha unha tem quase 1 bilhão de átomos. Então, é um processo, a gente passa por várias fases, mas o que acontece? Nessas fases, quando a gente chega na vida humana, a gente é pessoas primitivas e é o quê? Falta inteligência, falta experiência, mas a maldade em si não é por causa disso que a pessoa é maldosa, né? Mas ao longo do tempo ela vai se depurando e ela vai deixando de lado essas coisas e vai evoluindo. Então, como que eu vejo, né, o nosso planeta, por exemplo? Existem níveis diferentes de evolução. Por isso que você vê que tem um cara que vai lá e faz atrocidades absurdas e acha que aquilo é normal. Ou pessoas que prejudicam as outras e beleza. Ou você vê pessoas que se dedicam muito para poder ajudar o próximo. Então, existem essas diferenças e daí que você tira os espíritos que estão mais atrasados e os mais evoluídos, entendeu? Então, vamos dizer assim, o que o Espiritismo diz é que toda reencarnação você evolui, mesmo às vezes muito, às vezes pouco, mas que existem níveis super diferentes. Onde nasceu a necessidade da reencarnação? Porque, olha bem, o cristianismo é claro. Assim, Deus criou o homem, e aí a palavra ali é Adão, e Adão também é a palavra hebraica para a humanidade. Né? Então, a ideia de que Deus criou a humanidade em um homem. Tanto que no cristianismo Adão vem da terra e Eva já vem de Adão e dos dois vão vindo os outros. Ou seja, dentro do primeiro estavam todos, ok? Sim. E esses foram criados perfeitos e caminhavam em perfeição no jardim do Éden até que desobedeceram a Deus. Tinham 1001 opções para agradar a Deus, uma só para desagradar, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles desobedecem, vão lá, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, numa tentativa, não sei se pode ser chamado de tentativa, mas Deus, num cuidado com eles, de protegê-los, expulsa eles do jardim, para que eles em pecado não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vivam eternamente em pecado, se tornem como os anjos caídos, porque a ideia de que os anjos caídos não foram perdoados, porque quando eles pecaram, eles estavam em estado eterno, tornando-se assim pecadores eternos. E agora o homem que está encarnado num estado temporário se torna um pecador temporário, tendo uma possibilidade de resgate, ok? Uma possibilidade de redenção, de expiação. Sim. E então Deus manda ele para fora do jardim, não para castigá-lo apenas, mas para protegê-lo de não entrar lá e comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. Fecha o caminho da árvore da vida, coloca uma espada inflamada de fogo aí para guardar esse caminho e coloca 2 querubins
para guardar o caminho que leva à árvore da vida. Caminho que futuramente vai ser aberto por Jesus, segundo a crença do cristianismo, segundo aquilo que nós cremos no cristianismo. E esse homem que foi expulso do jardim, agora deve lavrar a terra, comer do suor do seu rosto. Antes ele não tinha que suar, porque Deus plantou o jardim, fez frutificar, ele só comia do que Deus estava provendo. Agora ele tem que comer do suor do seu rosto, ele tem que comer com dores, sentindo dores no corpo de um dia afadigante de trabalho. E ele vai ter filhos, e os seus filhos, os primeiros filhos que eles têm ali, homens, né? Porque há também uma vertente teológica que acredita que antes deles terem meninos, eles tiveram meninas, já que a Bíblia não conta os homens. Do Gênesis até o Apocalipse, os homens nunca são contados. As mulheres, perdão. Sim. Ao contrário, as mulheres nunca são contadas, desculpe. Então, as mulheres nunca são contadas, só conta os homens, né? Então, Caim e Abel, para algumas vertentes teológicas, não são os primeiros filhos de Adão e Eva. São os primeiros homens, porque teriam tido meninas antes. Daí vem a ideia das Amazonas, sabe? De um lugar povoado por mulheres. Caim também, quando mata Abel, foge para Nod, né? Vai lá para o oriente do jardim, para o caminho ali onde leva a árvore da vida, e casa-se ali, constrói a primeira cidade, dá o nome do seu primeiro filho, que é Enoque. Ele tem um filho que se chama Enoque, dá o nome desse menino. E aí começa, então, a civilização a crescer e a se espalhar pela terra, a se subdividir. Depois Deus separa as línguas, espalha os homens pela terra e vai povoando tudo, ok? Então, o momento em que o homem passa a precisar da salvação, a carecer, necessitar da salvação, é o momento em que ele quebra a relação com Deus, desconecta-se no Espírito de Deus e ele fica espiritualmente morto. E ele começa a viver na morte, ou seja, ele começa a viver em uma morte espiritual porque ele não tem mais acesso ou relação com Deus, não se alimenta mais da vida, não se nutre da vida que havia dentro do jardim. E aí há uma necessidade de redenção e expiação. Eles vão expiando os pecados ano a ano, matando animais, touros, bodes, né, carneiros, ok? E esse sangue desses animais vão fazendo expiação a cada ano, cobrindo o pecado. Até que vem Jesus, ok? Que diz, olha, o sangue dos bodes, dos touros, não te agradaram, então eu vim para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, estabelece o segundo. E ele se torna uma única expiação por todos os pecados, fazendo oblação no seu corpo, libação no seu sangue, uma só vez, por todos os pecados, não havendo mais necessidade de qualquer tipo de sacrifício pelo pecado. E aí encerrou, aquele que foi alcançado por Cristo tem a vida eterna e encerrou o processo, entende? Desde a queda até a redenção. E no Espiritismo parece que não fica claro qual é o momento da queda, que o homem passa a necessitar da reencarnação e quando termina, quando chega no final disso, não parece ficar claro. Então, é que esse assunto no Espiritismo é um pouco complexo, mas deixa eu só pontuar aqui. Peraí, o que você tinha falado? Esqueci. Eu ia responder o que você falou. Eu acho que o mundo está bem melhor, porque se você pegar... É que ultimamente, nos últimos 50 anos, a gente teve uma relativa piora e acesso a uma... Não é bem uma regressão, é que a população há 200 anos atrás tinha 1 bilhão de pessoas, hoje a gente tem 7, 8. E aí também, hoje a gente tem acesso às mídias, né? Então a gente consegue saber, se o avião caiu na China, a gente fica sabendo na hora. Antigamente você ficava sabendo só o que acontecia ali na sua cidade, tudo. Mas assim, antes não existia lei para escravidão, pedofilia, um monte de leis que hoje, graças a Deus, já foram colocadas e não tinham tantas... Aí, voltou. Que eu bati. Antes a gente não tinha leis, né, para escravidão, para pedofilia, para uma série de coisas que hoje a gente já tem. Então, além do aumento da população, o acesso à informação e essas coisas. Mas se você pegar assim, a história do nosso planeta, a gente tinha muito mais guerras. Hoje a gente tem 8 guerras em curso aí, a gente tinha tipo guerra no planeta inteiro, atrocidades absurdas, as guerras não tinham regras nem leis, os caras estupravam as mulheres, vendiam as crianças, era uma bagunça. Mas assim, a questão é que o Espiritismo entende que existe uma evolução individual e essa evolução, obviamente, aceitar a Deus, isso está dentro dessa evolução. Óbvio que se você pegar um espírito primitivo, ele recusa essa ideia de Deus. Não é porque ele é inteligente que ele vai, por exemplo, acreditar em Deus. Ele pode ter uma inteligência, mas ainda ser um espírito primitivo. E aí ele acha que Deus não existe. Existe algum espírito que não crê em Deus? Não, alguma pessoa encarnada. Sim, okay. Sim, mas existem sim, viu? Espírito eles desencarnado? São tão confusos, que eles não... Depende do estado dele, ele pode achar que não, ele acha que... É complicado isso daí. Então, assim,
o que acontece? Nós estamos evoluindo ali. E a gente vem numa evolução, que essa evolução pode ser que você passe por vários planetas. Então, quem é Adão e Eva, no meu ponto de vista? Adão e Eva é um planeta que eles já tinham um nível evolutivo muito grande, eles já viviam muito bem, mas alguns daquelas pessoas que viviam lá não tinham esse nível evolutivo. Então eles perderam o paraíso e foram deslocados para a Terra. Eles foram exilados de Capela, chamam de Capela, né? Esse sistema solar, um planeta nesse sistema solar. Eles foram exilados para a Terra, eles perderam o paraíso, eles perderam o propósito deles ali e a oportunidade de evolução, porque eles estavam atrapalhando a evolução daquele orbe, que já estava bem melhor, eles que insistiam nas maldades, nos vícios, nas guerras, então eles foram enviados para a Terra. E esses foram os egípcios, os maias, os incas. Então, naquela época, você pode analisar na história que ela teve uma certa evolução científica, astronômica, então eles tinham conhecimento das estrelas, eles faziam cirurgia de cérebro no Egito, só recentemente que voltou a se fazer cirurgia de cérebro. Então essas almas, elas tinham uma inteligência e um conhecimento muito grande que acabou ajudando no processo da Terra, mas eles ainda eram espíritos primitivos nesse ponto de vista. Então os exilados de Capela, no meu ponto de vista, são realmente uma alegoria, entendeu? O Adão e Eva. E o Adão e Eva... O Egito, então, antigo, era uma civilização de pessoas evoluídas. De almas evoluídas, mas ao mesmo tempo primitivas. Almas que já tinham conhecimento científico, inteligentes. Sim, não, é bem claro. Eu estive em Mênfis, no Egito, ok? Sim. E lá em Mênfis eu me deparei com uma maca hospitalar. Nossa. Que tinha ao redor dela escrito, na linguagem egípcia, procedimentos cirúrgicos. Como o médico deveria atuar naquela cirurgia. E aí, então, a gente olha para o Egito Antigo e vê uma civilização muito evoluída. Para aquela época, demais. Você olha para as pirâmides e até hoje você fica se perguntando como é que eles fizeram aquilo. Ok? E você vai no Egito hoje, parece a favela da Rocinha em tamanho gigante. É verdade. O que aconteceu, Eduardo? Então, aqueles espíritos lá, às vezes, já retomaram, já ou estão misturados entre nós, mas o que eu entendo Mas por é que uma civilização evoluída desevolui? Ou regride dessa maneira? Não é que desevoluiu. Às vezes eles já apagaram as contas deles e puderam voltar para o planeta deles, entendeu? Puderam voltar para o paraíso. Então aqueles que estão lá são outros. Aqueles que estão lá agora são outros. Isso vai fazendo que humanamente vá se... Isso. Nós tenhamos essa sensação de que voltou a... Isso, porque, por exemplo, eles faziam cirurgias que só recentemente que voltou a fazer, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Mas você pegava a nossa vida 300 anos atrás, era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. O pessoal era muito primitivo. Você tinha um problema... Na Idade Média não se abria os corpos das pessoas para estudar. Não tinha nada, os caras não tinham... E no Antigo Egito já se abria, embalsamava, separava os órgãos. Os maias, os incas, algumas dessas civilizações receberam essas almas desses caras, que eram inteligentes, mas não que estavam espiritualizados o suficiente, a ponto de perceber o bem e o mal, e até questão de aceitar a Deus, etc. Então, por isso que eles foram mandados para cá. Até então, reclusão. De onde vêm os espíritos, Eduardo? Eles são criação de Deus. E o que sai de Deus, sai ainda com necessidade de evolução? Sai simples e ignorante. Então, ao longo do processo evolutivo, ele vai aprendendo e alguns acabam indo para o caminho do mal. O que eu entendo é que alguns espíritos que não seguem muito o caminho do mal, às vezes não passam por planetas como a Terra, entendeu? Eles não têm essa necessidade. A Terra é um planeta meio de recuperação. Né? Oh my gosh. Eu tô falando que a Terra sempre olha pra Terra de forma denegrir, pô. Mas muitos espíritos estão aqui com o intuito de ajudar. De ajudar. Muitos. Então, por exemplo... Você conhece a ideia dos Mormons, não? Não. Que Deus mora numa estrela chamada Colap? Não, nunca vi. Com muitas mulheres. Aliás, tem um cara chamado Joseph Smith, lá americano, do estado de Utah, que estava lá numa montanha. Essa parte eu vi. Pois é, aí apareceu para ele um anjo chamado Moroni. Você já ouviu esse nome Moroni alguma vez? Não. Então esse anjo Moroni. E aí esse anjo trouxe para ele o livro dos Mormons, escrito em tábuas de ouro, que seria ali um complemento da Bíblia, ok?
E eles dizem o seguinte, que Deus mora numa estrela chamada Colap, com muitas mulheres deusas, ou seja, Deus é polígamo, e ele vai produzindo muitas crianças espíritos e vai povoando os planetas dessas crianças. E aí depois eles reúnem o conselho de anciãos e envia para lá anciãos para evoluir. Eu estou falando aqui na minha linguagem, mas é mais ou menos isso aí. Evoluir essas almas para que eles se tornem santos e voltem para Colap. E também tenha muitas mulheres espíritos e gerem muitas crianças espíritos para povoar outros planetas. E aí vamos povoar o universo inteiro de crianças espíritos e vamos ficar enviando pessoas para ajudá-los a evoluir e a voltar para Colap, ok? E que no Conselho dos Anciãos, a Terra foi entregue para Jesus Cristo, para que ele fizesse esse processo de evolução, né, das criaturas da Terra, ok? Dessas crianças espíritos que nasceram e vieram para a Terra. Você vê que é bem parecida a ideia da evolução com o espiritismo. Aí, o irmão gêmeo de Jesus, Lúcifer, eles falam que Lúcifer e Jesus são irmãos gêmeos, ficou com inveja de Jesus e desceu na frente para tentar dificultar o trabalho de Jesus de evoluir essas crianças espíritos aqui, e aí ele estabeleceu o caos. Então, em teoria, o mal desceu primeiro. E agora vem Jesus tentar arrumar aquilo que Lúcifer bagunçou e tentar fazer evoluir esses espíritos para voltarem para Colap. E eu não consegui entender ainda no espiritismo onde começa essa necessidade da evolução e onde termina. Eu não consegui ainda entender. Então, aí Deus cria os espíritos mais menores que um átomo. E aí a gente vai ao longo de vários bilhões de anos evoluindo. Ou seja, a evolução é natural, como de uma plantinha. Exato. Aí passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e aí chega no reino hominal e depois o reino angelical. Então, assim, no reino hominal é muito grande a diferença. Então a gente pode considerar, por exemplo, que alguns chimpanzés, eles estão lá numa fase evolutiva um pouco anterior à nossa, entendeu? Os cachorros um pouco antes dos chimpanzés, o jacaré um pouco antes dos cachorros, né? Não exatamente que tem que ter uma loucura. Uma ordem, eu vou ser chimpanzé. Mas parece não que é é isso. infinito, Eduardo. Não, mas você já está perto do final. Acabando. Porque, pelo Não, que eu você entendo... também, no espiritismo também tem um juízo final? Não, tem uma evolução que você vira tipo um anjo, entendeu? Ok, mas não tem um fim ao negócio. Não. Só tem fim para aquele que evoluiu. É. O outro tá vindo aí na sua caminhada. Que E na esse que Terra ele evoluiu já vai não virar volta um aqui anjo. mais. Não volta mais, a não ser que ele queira Ajudar. ajudar. É o que acontece com vários espíritos que reencarnam nos lugares, entendeu? Entendi. E uma coisa que eu gostaria também de falar. Vocês espíritas creem na Bíblia como uma verdade ou não? No Novo Testamento, sim. No Antigo Testamento tem essas questões de alegorias e tal. Então tem coisas que estão certas, tem coisas que a gente considera que não, porque foram textos escritos de várias épocas diferentes, e aí tinham que recopiar e tal. Mas o Novo Testamento eu confio 100%, assim. E quando a Bíblia vai dizer, por exemplo, que nós não devemos ter contato com os mortos? Então, ele fala isso mesmo, mas é porque era uma lei mosaica, né? Minha interpretação é que isso era uma lei da época. E como as pessoas utilizavam os espíritos mortos para poder pedir favores, etc., igual fazem hoje em dia, né? Então Tipo, Moisés... para barganhar, né? É, isso. Aí Moisés fez essa proibição. Mas no Novo Testamento mesmo, Jesus aparece em espírito e com Elias, né? E vai A transfiguração. E vai falar com os apóstolos, tal. Então, quer dizer... Mas Elias não Elias estava que morto, aparece. né? A gente não acredita que Elias morreu. Elias, Ah, a tá. gente tá vivo. Ah, entendi. Só Moisés estava morto. É. E Moisés Mas aparece como lá. que Elias está vivo, se cortaram a cabeça dele? Elias não, contra a cabeça foi de João Batista. É verdade, estou viajando. Confundo. Elias é aquele que foi pro céu num redemoinho. Sim, tá certo. Tem uma carruagem de fogo que separou ele sei, de sei. Eliseu. Sei, Ok? sei. Mas Moisés morreu. Deus dá testemunho da morte de Moisés. Lá em Josué, no capítulo 1, diz: meu servo Moisés é morto. Deus dá esse testemunho. Sim. Então, ele manda Josué levantar e cruzar com o povo o Jordão, assumir o lugar de Moisés e cruzar com o povo o Jordão para entrar na terra prometida, já que Moisés é morto. E, aliás, o texto fala até onde Moisés foi sepultado, né? Nas campinas de Moabe, de Fonte Aberta Peor, mas diz que ninguém encontrou o lugar da sua sepultura. Sim. E lá na Epístola de Judas, no Novo Testamento, nós temos uma referência
Há o livro de Enoque, que fala sobre o fato de Satanás estar lutando pelo corpo de Moisés. Nós temos também trechos de um livro chamado A Ascensão de Moisés. Está também nessa epístola. É uma epístola de um capítulo, a epístola de Judas, não sei se você já leu, mas é uma epístola de um capítulo, mas que, sim, rapaz, explode a mente assim, para possibilidades, porque fala, assim como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, como se eles tivessem acesso àquilo que Enoque teria dito. E aí tem trechos do livro de Enoque, é um livro muito conhecido, um apócrifo muito conhecido, também do livro de um apócrifo chamado Ascensão de Moisés. Então são vários trechinhos ali que são colocados ali para compor essa epístola de Judas, né? Que também de Judas só leva o nome ali para credibilizá-la, porque o autor de Judas é desconhecido. E aí fala que Satanás lutou com o anjo Miguel pelo corpo de Moisés. Entende? Para encontrar o corpo de Moisés. Então, sim, é fato que Moisés morreu, e isso além da cultura judaica, né? Vai além da cultura judaica, não. Além dessa cultura cristã do Novo Testamento, né? Lá no passado já se acreditava na morte de Moisés, e Moisés morreu, e ele aparece realmente no Monte da Transfiguração. E também diz no Novo Testamento que Moisés, a morte reinou desde Adão até Moisés. O que seria isso? Como se em Moisés a morte teria perdido o seu poder. Como se uma possibilidade ali, abrindo uma janela para essa ressurreição de Moisés ou algo assim, entendeu? Sim. E aí, mas aí são coisas que dá para discutir bastante. E eu acredito até que muito do judaísmo passa para o Novo Testamento por causa dos apóstolos. Sim. Ok? Mas você tem como mentor Pedro. Ele não te fala dessa época? Então, na verdade, assim, não é porque as pessoas acham que... Eu ia perguntar. Meu irmão, se eu tivesse pergunta. acesso a Pedro, irmão, ele ia esquentar a cabeça com tanta Eu pergunta acho que eu que tenho. Pedro, ele que ia falar, não, Carol, você mais não. Porque você sabe que no Novo Testamento, Eduardo, eu vou pegar como referência o Evangelho de Marcos, nós temos a revelação. O Marcos começa assim, verso 1, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que essa informação é privilegiadíssima, porque as personagens humanas da narrativa de Marcos não sabem quem é Jesus. Nem que ele é o Cristo, o Messias, né? A palavra Cristo aí vem do hebraico Messias, quer dizer ungido, né? Ungido pelo Espírito Santo, ok? Essa unção não é um óleo derramado na cabeça, mas é a presença do Espírito Santo revestindo ele. Então esse Jesus, também filho de Deus, não sabe, as personagens humanas da narrativa vão descobrindo isso. O ápice disso é 2 momentos. O primeiro é a confissão de Pedro e o segundo é a declaração do centurião que presenciou a morte de Jesus. Na confissão de Pedro, no ápice da cristologia marcana, ao meu ver, Pedro vai dizer, ele é o Cristo, ele é o Messias, tu és o Cristo. Ele responde para Jesus, tu és o Cristo. E o centurião... E Jesus fala que quem revelou aquilo para ele não foi a carne, né? Foi o Espírito. Ele diz, nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai. Sim, então, isso aí eu considero que é uma revelação espiritual. E essa parte não está na narrativa de Marcos, essa parte está nos outros evangelhos. Mas depois também você tem outro ápice dessa revelação de quem é Jesus, quando o centurião, ao ver Jesus expirar, diz, né? Esse de fato era o Filho de Deus. Então você tem a confissão de Pedro, que essa confissão, ele confessa Jesus como o Messias, que os judeus esperam ou esperavam, ok? E o centurião, de fato, ele é o Filho de Deus. Mas os espíritos, e todas as vezes que Jesus entrou em confronto com os espíritos na narrativa de Marcos, os espíritos denunciavam que ele era. Tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então o mundo espiritual todo sabia quem ele era. E esses espíritos, considerados malignos, declaravam Jesus como sendo o Filho de Deus. E essa é... E depois a confissão de Pedro como Messias e a declaração do centurião, e é o que vai descobrir, vai descobrir o apóstolo Paulo, ou seja, a conversão de Paulo se dá nisso, quando ele descobre que aquele Jesus que ele perseguia é o Messias e é o Filho de Deus. E ele vai entender também, naquela experiência que ele teve no caminho de Damasco, que quando ele perseguiu os seguidores de Jesus, ele perseguiu o próprio Jesus, e é Paulo que vai trazer para nós essa expressão de que a igreja é o corpo de Cristo, ok? Ele vai trazer essa expressão para nós de a igreja como o corpo de Cristo. Mas veja, Pedro
vai declarar, e como você mesmo diz, não por carne nem por inteligência humana, mas por uma revelação do Espírito, de que Jesus é o Messias. E também, no outro evangelho, Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok? Aí Jesus vai dizer, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele não diz qualquer Espírito, ele diz o meu Pai. Sim. Mas aí, sobre Deus e Jesus ser o Filho, né? Na verdade, assim, na minha concepção, todos nós somos filhos de Deus. E em alguns momentos, Jesus fala, por exemplo, essa doutrina não é minha, é de meu Pai e tal. Ele fala. Quem cria uma nova doutrina busca a sua própria glória, e eu não, falo aquilo que vi e ouvi de meu Pai. Isso. Então, assim, no meu ponto de vista, realmente, Deus, ele é o criador do universo, vamos dizer assim. O criador único. Antes de Deus não existia nada. Pode ter acontecido o Big Bang? Claro. Mas quem criou aquele átomo? É isso que eu acho que as pessoas têm que refletir, né? Porque a ciência comprova várias coisas, mas o Deus é a origem de todas as causas. É isso que o livro dos Espíritos fala. Antes de Deus não existia nada. Deus é a origem de tudo. A primeira, por exemplo, essas coxinhas aqui, elas foram feitas por alguém. Não vai aparecer do nada ou alguém comprar. Alguém tem que fazer. Sim. A única coisa que veio antes disso, que não tem explicação, porque a origem de todas as casas é Deus. O resto foi criado depois. Aí tudo bem, veio processos naturais, etc. Mas Deus é a origem de todas as causas. Então esse Deus criador é o criador do universo. Então eu vejo como Jesus sendo realmente um espírito, bilhões de anos de evolução, e está com esse propósito de nos auxiliar. Então tem alguma coisa, por exemplo, nem tudo que eu pergunto no meu mentor, ele me responde, um monte de coisa ele me responde, porque ele também não pode facilitar muito a minha vida. Eles me ajudam com algumas coisas também da vida cotidiana, tudo. Mas o que... Tipo o quê? Sei lá, por exemplo, eles falam que oficina que eu vou, essas coisas eles fazem bastante, ajudam bastante, assim. Faz isso nesse carro, faz isso naquele carro. Isso eles me ajudam. Assim. Se relaciona com essa pessoa, não se relaciona com isso eles ajudam bastante. Isso são conselhos ou são ordens, Eduardo? Não, são sempre conselhos, mas eu não sou trouxa, né? Então. E deixa eu perguntar uma coisa, Eduardo. Você não recebe nenhum tipo de punição? Não, recebo sim. E algumas coisas eles determinam, assim, aí não tem jeito, eu tenho que cumprir. Mas aí que está o perigo, porque ao mesmo tempo pode aparecer alguma intromissão de algum espírito das trevas. Então tem que pensar sempre. Então não dá para acatar qualquer ordem. Antes de acatar, eu passei muitas dificuldades. Nossa, teve uma época que eles sumiram e ficou só espíritos das trevas comigo. Eles ficaram 10 dias comigo e o dia inteiro eles me enchendo o saco. O dia inteiro eles falando, pega a arma do policial e atira nele. O dia inteiro, eu fiquei 10 dias com esses caras na minha cabeça. Tudo que eu ia fazer, eles ficavam falando na minha cabeça. Até que um dia eu aprendi a me defender sozinho, porque eu não aguentava mais. E você acha que foi por isso que os espíritos bons te deixaram sozinho, para você aprender? Exato. Aí quando eu consegui aprender, eles voltaram. Entendeu? Por quê? O Eduardo, o seu trabalho que você faz no espiritismo, ele é individual? Ou você tem alguma cobertura, vamos dizer assim? Ele faz coletivo, pô. Ele é digital. Eu faço coletivo, mas o que eu faço bastante é dar conselho do anjo da guarda para as pessoas. Certo, mas assim, você consegue acesso ao anjo da guarda de qualquer pessoa? Se eles quiserem, sim, né? Mas, por exemplo, os conselhos, eu não consigo conselho para mim toda hora. Eles não ficam dando conselho para mim. Mas quando são para as outras pessoas, eu dou conselho. Eu dou conselhos, assim, sem conhecer as pessoas. Entendeu? Mas a minha pergunta é assim, como que você se tornou um médium? E como que você faz para se tornar um médium? E como que você evolui nisso? Todo ser humano é um médium. Não, mas na concepção do espírito, assim. Também. Você foi convidado? Como que se deu essa relação sua? Não, é convidado a desenvolver, né? Porque você vai se espiritualizando. Mas quem fala assim, você evoluiu? Quanto mais você for se espiritualizando, e eu vejo isso em qualquer religião, assim... entendi. Você vai... Auto-revolução. Você vai crescendo. Tinha uma vizinha que falava assim... Não, porque no cristianismo, para ele virar um pastor, ele tem que ser consagrado. Sim. É isso. Sim, mas aí seria a parte do pastor. Mas, por exemplo, ter a revelação... É isso que eu estou querendo dizer. Vem de Deus. Mas no caso de vocês, alguém tem que validar o que você está fazendo? Não. Você mesmo que fala assim, hoje eu sou um médium nível superior... Não existe isso daí. Até porque, assim, no espiritismo não existe cargos, etc. Mas a organização funciona um pouco diferente. Mas o fato é que, assim, cada um tem um nível para poder se comunicar com o mundo espiritual. Então, por exemplo, minha vizinha, uma vez falou para mim assim, Eduardo, eu vou na igreja e eu vejo os anjos.
Eu falei, vou lá com você. Fui lá e vi também anjo. Era a mesma coisa que eu estava vendo. Eram espíritos de anjos. E elas estavam lá. Então quer dizer o quê? Que isso está em todas as religiões. Ela era da igreja católica e ela é da igreja católica. Eu tenho certeza que vocês também veem coisas parecidas, sentem, conversam, etc. Então, assim... O espiritismo começa com Kardec? Sim, começa com Kardec. Em quando? Mas 1800? o Kardec deixa muito... 1827, uma coisa assim. Não, 27 não. Então é recente, não é uma É meio religião. recente. É recente. Sim, 1800 mas é recente. Allan Kardec deixa muito claro que ele não é nada no espiritismo. Ele só está pegando aquele conhecimento, interpretando e passando. Que ele E não nós é... temos algum outro registro mais antigo do espiritismo? Não. O espiritismo, vamos É dizer... uma religião muito recente, foi muito nova. codificada nessa época, né? Então, mas se todos esses povos do passado estão em evolução, por que não há nenhum registro do espiritismo no passado? Não, aí que tá. Porque existem diferenças... por exemplo, igual você falou dos Mormons. Eu falo do espiritismo como doutrina. Sim, sim. Porque se o mundo está evoluindo a partir da perspectiva espírita, tem que haver algum registro. Não, mas é que eu não acho que as outras religiões estão erradas. Aí que tá a questão. Eu acho que, assim, existem vários caminhos para se chegar a Deus. Quer dizer, tem umas religiões que estão erradas, sim. Essas que matam coisas, isso aí pra mim tá errado. Mas tirando essas, até o Mormon, que é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver o que eles falam, tipo, tá levando ele para algum lugar. Então eu tenho certeza que às vezes o cara larga A proposta do vícios. Mormon é de evolução. É, de evolução, é. Larga os vícios dele. Até Testemunho de Jeová, que é super radical, tem os seus benefícios. Mas você entende que a proposta do cristianismo não é de evolução, é de mudança de natureza? E o Novo Testamento Sim. não diz que todas as pessoas são filhos de Deus. Sim. Diz que as pessoas são criaturas de Deus. E que quando elas são alcançadas por Jesus e elas recebem o Espírito Santo, eles passam a ser filhos por adoção. Antes eles eram criatura. E são adotados em Cristo. Né? Então essa filiação vem a partir de Cristo, que nos dá essa nova natureza. Então não diz que todas as pessoas são filhos de Deus no Novo Testamento. Sim, mas por exemplo, o que acontece quando o cara entra na igreja? O cara não pega, começa a diminuir bebida, não começa a fazer... Então, na verdade, é a evolução que acontece na vida dele. Claro, mas vê que sempre está ligado a comportamento. Conduta. E sempre que a proposta do cristianismo é natureza, não conduta. A mais, tem gente que acha o fim do mundo, que uma pessoa salva continue, às vezes, errando como uma pessoa não salva. Sim. Porque eles ligam a salvação à conduta, e a salvação não está ligada à conduta. Uma pessoa que você... Essa eu acho que é a maior divergência que a gente tem. Por exemplo, eu fui pregar várias vezes no presídio. Sim. Aí o cara estava no presídio, está preso, ele vai lá, e a palavra toca ele entende a palavra e aceita Jesus. Continua preso. Ele Ele não vai sair de lá, porque... Né? Mas ele pode parar de cometer crimes, né? Ele pode parar de cometer crimes. Mas vai parar de cometer crimes porque uma nova natureza entrou nele. Sim. Na perspectiva cristã, tá? Sim. Uma nova natureza entrou nele e essa natureza vai lutar com ele. Não quer dizer que ele vai da noite pro dia. Sim, não. Esse processo é em todos... Vai lutar até que ele possa chegar a expor a pessoa. Mas, uma coisa boa de falar aqui. Para vocês espíritas, as pessoas presas, como vocês veem elas? Cada caso é um caso, né? Mas óbvio que aquele que tá errando tem que pagar por isso, né? Então, uma prisão aqui para ele seria tipo a prisão dentro da prisão, né? Ele vai passar... Porque o mundo já é uma prisão. Não, por exemplo, se ele for preso, ele vai espiar já na mesma vida o que ele tem que pagar. Mas quem decide isso são, vamos dizer, anjos que trabalham em nome de Deus, que são perfeitos, que têm o discernimento certo. Então, por exemplo, um crime num país tem X anos de pena, em outro país tem X anos. Aí, se o cara comete um crime... Em outro país, até a pena de morte. Pode ser, então. Aí, ele que vai considerar se aquilo é o suficiente, passar X anos ou não, entendeu? São ou os as outras anjos que estão dificuldades. perto. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você me disse que aqui a Terra é como se fosse a reclusão, né? E aí... Os espíritos que já foram evoluídos agora são anjos. Mas então, por exemplo, os seus mentores são seres já evoluídos. E por que eles estão na Terra de novo? Então, porque eles, no universo de Deus, nada acontece ao acaso. Eles têm sempre que estar trabalhando para ajudar na evolução. Com certeza, eu não sou do nível evolutivo do meu mentor, mas ele recebeu esse
trabalham para poder me auxiliar nesse processo, e realmente me auxilia. Então, existe o meu anjo da guarda, que é outro espírito. E ele é o mentor desse meu trabalho, porque aí, o propósito dele é fazer com que a palavra seja divulgada de forma correta e tudo. Não é que ele é meu anjo da guarda ou que ele veio do passado comigo, não é isso. É assim, bom, no universo de Deus o que eu entendo é que sempre tem muitos espíritos evoluídos e não para que uns possam auxiliar os outros. E faz parte do processo ajudar o próximo, entendeu? Nesses processos também. Então ele pode passar na Terra por um período de reclusão. Aí ele... Não, mas é que ele tá no mundo espiritual, então é mais fácil. Né? Entendi. Aí ele tem esse acesso. É bem mais fácil do que ficar encarnado. No cristianismo, né, eu como ministro, entendo que eu sou uma pessoa que tem os sentidos espirituais exercitados e uma visão espiritual um pouco mais aberta. Mas eu não... Apesar de eu ver os espíritos, e eu tenho essa experiência desde a infância. Legal. Eu nem consigo me lembrar quando começou, porque foi muito, muito novo. A ponto da minha mãe achar que eu tinha algum problema mental, me levar para médicos e tudo, porque eu via. E quando eu entendi que aquilo estava me prejudicando, eu parei de falar para as pessoas que eu via. Mas eu via, e balançava minha cama, e girava minha cama. Eu era criancinha, Caramba. poxa. Eles apareciam, eu entrava na sala, via uma pessoa, de repente essa pessoa desaparecia. Via uma mulher, eu me lembro quando criança, eu vi uma mulher sentada no sofá de casa com um cabelo muito grande. Quando eu cheguei para ver quem era, sumiu, entendeu? Assim, eu tive uma experiência de ver um espírito pequenininho entrando assim pelo corredor, entrando na minha casa, sentando na perna da minha mãe depois teve uma trombose nessa perna. Não. Então eu sempre tive a visão aberta, mas não vejo na hora que eu quero. Parece que você, quando fala, parece que você domina isso. Tipo, você vê quando quer, ou você vê o tempo todo. Como que funciona isso com você? Não, eu vejo o tempo inteiro, mas na verdade eu ouço o tempo... Não, eu vejo o tempo... Se eu quiser ver, eu consigo ver. Mas eu tenho que me esforçar um pouco. Então a minha questão é mais auditiva. Você conseguiria falar agora com o anjo da guarda de um de nós aqui? Consigo. É que normalmente eu dou esses recados em off, né? Mas, por exemplo, esses recados que eu dou, a gente faz assim. Vamos dizer, eu marco lá... Não, mas se você quiser, você consegue. Se ele quiser. Se ele quiser, não depende de você, depende dele. Isso, não depende. Se, por exemplo, eu marco um evento, eu gravei esse em Goiânia, tá esse vídeo lá. 100 pessoas, eu atendo as primeiras 100 pessoas. As que não forem vão ser atendidas pelos espíritos, mas... Eu assisti alguns atendimentos, as pessoas choram. Então, mas aí o que acontece? Eu não tenho nome na lista, eu não sei quem vai, eu não sei quem são as pessoas, não conheço elas. Elas entram numa lista e pegam uma senha. Isso num parque, num lugar aberto, público. Antes da pessoa falar eu já falo o que o espírito fala. E o recado sempre bate. É impressionante. Então você fala de coisas que não teria como eu saber. Por exemplo, eu falo do marido da mulher e se ela for solteira, né? Eu falo dos... Então, tipo assim... Aqui no meio dos cristãos também tem os profetas e tem as profetadas, né? Tem uns que acertam e tem uns que erram. Então, aí... No espiritismo também tem cara que finge isso. Ah, tem um monte, né? Isso é o que mais tem. Tem muito. Tem coisa que não é verdade. Eu fazia o recado do Anjo da Guarda ao vivo no Instagram. Agora que eu dei uma pausa, aí as pessoas entram, eu vou lendo o nome da pessoa e dou o recado. E aí no final eu falo, galera, escreve aí embaixo se você concorda com o que eu falei. As pessoas falam, impressionante, bateu certinho pra mim, tudo. E você fala que vai estar num lugar, vai uma multidão de gente, né, Eduardo? Vai uma... E as pessoas são atraídas pela curiosidade do futuro? Não, ou são atraídas eu acho porque que necessitam varia pra caramba. Muitas ajuda. necessitam de ajuda. Muitas querem conhecer porque eu acompanho o canal faz tempo, né? Eu quero retomar, que eu não estou mais morando no Brasil, né, agora, mas eu quero retomar esses encontros que eu acho super legal. É muito bom mesmo, entendeu? Você parece um popstar no meio desse... Parece, não, realmente parece uma celebridade que as pessoas vão e muita gente jovem, muita gente bonita, eu vi porque quando eu penso em espiritismo, eu lembro sempre do espiritismo, Alá, Chico Xavier, aqueles camaradas que também ficavam lá na minha cidade. Eu morava em Uberlândia, tinha um pessoal, Dr. Fritz, Dr. Hans, esse pessoal aí, faziam filho, eu cuidava de carro para ganhar moeda, entendeu? Então eu estava lá fazendo cirurgia espiritual, eu já vi muita coisa ali, cortando as pessoas sem anestesia, tirando coisa, aqueles negócios. E aquilo ali, aquilo também é espiritismo? São as formas de... Diferente da sua. Eles fazem isso para mostrar para as pessoas, né, que existem e tal, mas... É mais para as pessoas passarem a crer? Porque às vezes precisa de alguma coisa mais real, assim. Mas, mas aquilo lá é impressionante. Você viu coisas impressionantes. Eu vi coisas impressionantes. Eu vi eles cortando as pessoas e não sai sangue.
tirar tumores, tirar caroço das pessoas, assim. Eu vi, assim, ninguém me contou, eu vi. É. Né? Eu ficava lá cuidando de carro, para ganhar as moedinhas, o pessoal dava moedinha ali, eu cuidava do carro, que eles iam lá para dentro, e aí, às vezes, eu ia lá ver. Né? Eu sempre fui muito curioso. Aliás, quando eu era menino, uma coisa também a gente era muito simples, e tinha um centro espírita perto da minha casa que eles distribuíam sopa, entendeu? E eu com os meus amigos, a gente ia lá tomar sopa. E eu tomei sopa lá há muito tempo, okay? Mas eles nunca falaram do espiritismo pra gente. Só dava a sopa. Não me parecia algo que eles queriam evangelizar, trazer para a religião Existe isso deles. mesmo. Tecnicamente, o espírita deve fazer isso, deve ajudar independente da religião e tal. Mas eu sempre tento colocar a palavra, às vezes não do espiritismo, às vezes uma palavra que serve, que seja boa para a pessoa, né, que ajude ela e tal. Por isso que eu te perguntei, porque em todos os países que eu já passei, o espírita ele é muito bem posicionado, seja com orfanatos, sempre vi muito orfanato espírita, projetos assim como o pastor disse, de entregar comida e tudo, mas realmente nunca teve nenhum problema de trabalhar como os cristãos. Sempre assim. Mas eu vejo que o espiritismo é um negócio mais forte nos países latinos. Por que isso é disso? Porque eu acho que, por O enquanto... europeu é evoluído demais? Não. Quem está lá já evoluiu um pouco. Na verdade, o cara tem inteligência ou então educação, não quer dizer que ele é um cara evoluído. Né? Existe muita coisa errada por aí afora. De pessoas educadinhas, né? Pessoas educadas, tem Educado, mas maldoso? Tem muito isso. Então varia. Mas assim, vamos dizer que o Brasil é o país dos recuperados, dos seres que têm certa evolução, mas que estão em recuperação. Então, por isso que o espiritismo se expandiu tanto assim. Mas eu fiz um canal em inglês e fiz um espanhol agora e estou colocando coisa lá. Vamos trabalhar. O Brasil é o país com o maior número de espíritos? Com certeza. Mas nasceu na França. Nasceu na França, E como que é o espiritismo na França hoje? Não, hoje não tem muito lá. Que coisa, né? Porque, na verdade, ele foi muito perseguido na Europa. Ele foi proibido, a Igreja Católica proibiu em vários países na Europa, e aí queimaram livros em praça pública e tal. E quase foi proibido no Brasil, só não foi proibido porque o Dr. Bezerra virou político para que não acontecesse isso. Aquele Nosso Lar lá do Netflix, é aquilo ali mesmo ou um pouco ali é só para... Não, é aquilo ali mesmo. É muito bem feito aquele filme, eu fiquei impressionado quando eu vi. O cara acorda, tá numa maca, tá sendo cuidado... Mas ele acordou depois que ele se ferrou um monte, né? Ficou 8 anos sofrendo, né? Então o negócio é sério. Eduardo, pra gente já ir partindo aqui pro final, nos falta um pouquinho de tempo, a minha vontade é de ficar aqui até amanhã. Bom demais aprender. Muito bom, marcar outro. Tem alguma coisa que você gostaria de saber de nós aí do cristianismo, que a gente possa... Não, eu já conheço, já estudei já. E, obrigado aí pelas palavras. O pastor tem um conhecimento incrível. Eu acompanho o seu trabalho. Eu acho que eu queria falar antes de finalizar que, o importante é a gente realmente conseguir espalhar a palavra que faça bem para as pessoas, né? Que isso é muito válido. Hoje a gente vive uma guerra. A gente vive uma guerra espiritual. Os espíritos do mal, eles querem de qualquer jeito tirar. É o tempo inteiro, 24 horas por dia. Não é nem para falar que é de vez em quando. É o tempo inteiro. Eles estão de plantão ali. Eles ficam de plantão tentando tirar as pessoas da igreja, tirar as pessoas do espiritismo, tentando jogar, amaldiçoar as coisas. E eu acho que esse trabalho que você faz é maravilhoso. Eu, como espírita, vejo o trabalho de vocês maravilhoso. É isso. Coisa boa. Carol Pink, Guilherme. Legal, prazer imenso estar contigo aí, conhecer um pouco também do trabalho. Obrigado Foi pela incrível oportunidade. A experiência aí de poder escutar um pouco, aprender um pouco também, né? Incrível. O maior canal espírita do mundo. Imagina. Quantos seguidores tem, Eduardo? São mais de 700 mil agora. 700 mil inscritos. 700 mil. Eu vi no TikTok. A última vez que eu vi, tinha... E no TikTok você tem quantos? A gente tem 2 TikTok, né? Tem um que tá com 200 mil, o outro acho que, sei lá, deve ter uns 300 mil, nem sei, na verdade. Porque tanta gente trabalha comigo automatizada. E você acha que se deve ao que o sucesso desse espiritismo raiz que você Eu propaga? acho que é a forma de levar informação para as pessoas, né? É isso que as pessoas me falam quando me encontram na rua e tal. É a forma de levar informação. Você é casado? Não. Já foi? Já fui. E antes do espiritismo ou depois? Depois, durante, sei lá. Depois. Você é espírita há quantos anos? Uns 10 anos. Recente também.
E você aprofundou muito, assim. Me aprofundei demais. Mas em 2 anos eu já tinha lido tudo que tinha. Já tinha assistido todos os vídeos. Eu fiz uma super imersão. Porque eu tenho o hiperfoco e eu coloquei o foco nisso. Então, Fora o seu mentor espiritual, você tem algum mentor, tipo... O Chico Xavier gerou outros médiums, não, eu né? converso com vários espíritos. Às vezes o Chico Xavier me visita. Inclusive, só para terminar, vou contar uma coisa. Sim. Apareceu um negócio no meu olho chamado peterígio, que é um negócio que tem que operar, né? Certo. Depois eu mostro a foto, mas é uma foto feia. Tem vários vídeos meus. Ficou horrível meu olho. Ficou cheio, todo vermelho. E aí o médico falou, você tem que, se continuar assim, você vai ter que operar. Porque começou a incomodar, começou a coçar. Aí apareceu o Chico Xavier para mim e falou assim, Eduardo, você tem que ir lá para minha cidade. Porque lá... Pra Uberaba? Tem uma estrutura espiritual e a gente quer fazer um tratamento você para aumentar a sua mediunidade. Eu falei, beleza, eu vou para melhorar, vamos mudar. Aí eu fui para lá, estava no meio da pandemia, tudo. E aí eu fiquei lá 2 dias no hotel, simplesmente por estar lá. Ele disse que tinha uma estrutura lá espiritual. Eu fiquei lá 2 dias no hotel e depois voltei para casa. Ah, você não teve contato com ninguém do centro do Chico Xavier? Ninguém. Quando eu voltei para casa, eu fui lá no espelho, do nada o negócio tinha desaparecido. E eu tenho foto de antes ou depois. Entendeu? Então, pra mim, essa é uma bela... Então você foi lá, se hospedou no hotel e ficou lá? Fiquei lá só. E aí os espíritos já fizeram o trabalho? Comendo hambúrguer, tá bom hambúrguer. É bom aqueles lanches, né? Você já teve contato com alguém com alguém do Chico Xavier ou de outros, assim que fisicamente você tem? Sim, eu tenho contato com o amizade, Geraldinho, relacionamento. que era amigão dele e tal. Tenho, mas assim, não muito aprofundado, entendeu? Tem um cara que andava com o Chico Xavier que fundou outro tipo cara. de espírito lá Não, então não de sei. espiritismo lá em Foz do Iguaçu? Não sei quem que é esse cara. Eu esqueci o nome dele também. Porque meu propósito é aprender o espiritismo e fazer sua divulgação. Então eu não fico preocupando muito com centro, com tal cara, com não sei o que. Eu não me preocupo muito com porque isso, né? assim, aqui a gente confunde muito por causa do cristianismo, né? Você não pode se autodenominar Sim, você nada no tem que cristianismo. ter, Você tem que ter sim. um mestre, um mentor, alguém que no mundo físico Alguém que te dá tenha unção, que, que te leva não se dá unção, mas alguém que diga Que- você está pronto, poxa, igual Jesus Sim, preparou sim. os apóstolos. Sim. E tá Pra dar preparando. sequência no que está sendo Jesus, feito, quando né? chamou os apóstolos, chamou para estarem com ele. É. E só depois os enviou a pregar. Primeiro os preparou. Estagiou. A Bíblia mostra Jesus chamando, É né? verdade. E o texto diz que Alguém ele que te dá chamou os 12 destino. para que estivessem com ele Ok. e depois os enviou a pregar. Ou seja, Isso. tem alguém que te treina, que te prepara. Sim. No espiritismo isso não é Eu necessário. tive isso com os próprios espíritos. Ah, Eles me treinaram, me Tipo prepararam. Paulo, né? Assim, o que eu recebi, o evangelho que recebi, não recebi do homem, recebi do próprio Jesus. Eu fui treinado em um treinamento bem difícil. Tipo, por exemplo, esse exemplo que eu tive dos espíritos do mal me cercarem, várias outras coisas que aconteceram. O que eu penso é o seguinte: sempre tem um padrão bíblico sendo seguido. Sim. Né? Então você diz assim, os espíritos me treinou. Mas aí você vê Paulo dizendo, eu não recebi de homem, recebi do próprio Senhor, que me apareceu em muitas visões, né? E foi me falando, explicando, treinando. Ou seja, Paulo foi discipulado por Jesus ressurreto, Sim. enquanto os discípulos foram... E eu me inspiro muito em Paulo, porque ele realmente modificou a vida dele, né? Ele estava num curso e de repente modificou totalmente. Para mim foi muito o que aconteceu comigo. Entendeu? Eu acredito que todo cristão, Pedro era pescador, João arrumava as redes, eles largaram tudo e foram viver essa Sim. experiência com Jesus. Mas Jesus ele muda totalmente a visão judaica de Deus, né? Ele muda, ele aproxima as pessoas de Deus de uma maneira que o cara via Deus como um ser eterno que morava lá E aí, longe. fica Jesus próximo. vem, chama de pai e, sabe, e fala, eu sou o filho e é o meu pai. Quando vocês orarem, eu oro, Pai nosso que está no céu. Ou seja, não é pai meu, né? Não é pai dele, né? Não ore a meu pai, ore a nosso pai. Ah. Né? Isso aí. E mesmo Jesus falando a essas pessoas, aos seus discípulos, ensinando eles a orar, dizendo Pai nosso que está no céu, e você vê que esse pai é pai de todos nós, Sim. ok? Que somos discípulos de Jesus. Mas Jesus não entende isso para com a criatura. Tem alguns que são criaturas. Sempre o padrão parece que vem muito semelhante, muito parecido, né? Há um paralelo aí entre essas duas coisas e há também contrastes, mas há também muita similaridade.
Muita similaridade nas coisas que a gente vê do espírito. Eduardo, como que você lida com as críticas, mano? Ah, não ligo não. Eu até gosto, porque eu acho que a crítica dá visita, dá like, dá... Tanto que no meu canal ninguém é bloqueado. Só se o cara xingar, se o cara falar palavrão, xingar. Se o cara só estiver falando... Por que só você falar palavrão? Ah, porque eu não quero palavrão no meu canal, né? Mas o resto, o cara pode falar o que quiser, que ele não concorda, que eu sou louco, que sei lá. O que ele quiser falar, ele pode falar. A gente deixa, é livre, entendeu? Fica à vontade. E a política? Como você enxerga a política, Eduardo? A partir Eu da parei de dar perspectiva opinião espírita? porque, né, tipo assim, se eu falar... Não, a política é um karma desses que a gente tem que falar. Mas eu parei de dar opinião pelo seguinte, às vezes você dá uma opinião divergente da pessoa que está te assistindo, aí a pessoa às vezes fica brava e sai do canal porque eu atrapalha o seu trabalho. Mas então, aqui você tá no nosso canal. Pô. eu tive que parar de falar isso. Então, eu não... E qual foi o assunto mais polêmico, assim, que você já abordou na rede social? Ah, a política sempre dá briga pra caramba, né? Mas os seus mentores falam sobre política com você ou não? Ah, falam, mas... E tipo, quando ganha um partido de esquerda, ele não fala que isso vai atrasar a evolução? Tem filmado. A história fala, né? A história fala. Bom, muito bom. Eduardo, prazer ter você aqui no nosso canal, no nosso ReinoCast. Uma honra, volte sempre que quiser. Muito obrigado. E quando precisar da gente, nós estamos aqui para servir, tá bom? Conte com a gente. Foi um prazer aí, muito O prazer obrigado foi meu, a todos, muito obrigado.